Você pode ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Talvez a oração mais importante que Jesus fez. João capítulo 17. E pode deixar a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ficar nesse capítulo. Vamos ler. Quem achou, diga amém. Preste atenção na leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes,
porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também a estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. E usa-me para falar aos nossos corações. É a oração que o teu filho orou, ainda antes da crucificação. Mas é a oração onde ele pede por ele mesmo, pelos discípulos imediatos e por nós. E nós, Pai, cremos que Deus ouviu essa oração. E, portanto, já te agradecemos, porque tudo o que o Filho orou, o Senhor já está respondendo. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, aliás, o título do sermão é Jesus orou por ele, pelos discípulos, por ele do versículo 1 até o 5, pelos discípulos do 6 até o 19, e por nós, do 20 ao 26, por nós todos, né? Ou seja, por você, por mim, e todos nós que recebemos a palavra pós a subida de Jesus ali para o céu. No capítulo 16, o Deus Filho fala aos discípulos sobre o Deus Pai. No capítulo 16, ele diz para os discípulos e ensina, tudo que o Pai tem é meu. Isso no capítulo 16. Por isso, vos tenho dado o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, tudo que o Pai tem é de Jesus, ele anunciou aos discípulos, e os discípulos, até nós, vamos anunciando aquilo que Cristo nos entregou. Saí do Pai e vim ao mundo. E outra vez, deixo o mundo, isso no capítulo 16, e vou ao Pai. Já no capítulo 17, Jesus, o Deus Filho, fala com o Pai. O Deus Filho falando com o Deus Pai. E no começo do capítulo, do versículo 1 ao 5, ele ora por ele mesmo. E nesse trecho, ele fala da salvação. Aliás, nós temos 4 pedidos de Jesus, ou 4 assuntos que ele cita. Primeiro, salvação. Segundo, deixa eu olhar aqui, segurança. Terceiro, santificação. Quarto, unidade. Vamos lá? Primeiro, salvação. Segundo, segurança da salvação. Terceiro, santificação. E quarto, unidade. Então, nós vamos passar ao primeiro assunto, salvação. O instrumento da salvação, sem dúvida nenhuma, foi a cruz. Quando a gente fala em cruz, dá a impressão de derrota. Quando a gente fala em cruz, nós estamos falando de um instrumento que matava as pessoas. Cadeira elétrica, enfim, não é?
um instrumento de tortura, porque além de matar, torturava muito antes de matar, ou seja, a pessoa sofria demais. Mas aqui no caso, Jesus começa a sua oração dizendo, melhor, ele está ele está na ceia ali como é que chama o lugar da ceia ali? Cenáculo. Ele está no cenáculo. Já tinha ensinado sobre a ceia, instituído a ceia. Já tinha dispensado Judas, desmascarado Judas. Já tinha lavado os pés dos discípulos. E aí ele levanta os olhos e diz, Pai, presta atenção agora, é chegado a hora. Se você já leu os evangelhos, você se lembra que Jesus várias vezes falou o seguinte, ainda não chegou a minha hora. Não é verdade? Ainda não é hora. Às vezes os discípulos queriam que Jesus já acabasse com tudo. Não é hora. Mas aqui ele levanta e diz, Pai, é chegada a hora. É lógico que o Pai sabia que hora era essa. E é lógico que o Filho também sabia. Que hora é essa? É a hora da cruz. Que não é derrota. A cruz foi a maior vitória que todos nós tivemos. A cruz foi o lugar onde Deus recebeu maior glória e glorificação do Filho. O Filho glorificou o Pai sendo fiel, glorificou o Pai obedecendo, aprendendo a obedecer, nascendo aqui, vivendo. Ele glorificou o Pai durante toda a sua vida. Mas agora era a hora de glorificar o Pai que recebeu a maior glória do Filho. Ou seja, aquilo que muita gente vê como derrota, muita gente incrédulo, né? Nós vemos como vitória, porque foi na cruz que Jesus derrotou a carne, foi na cruz que Jesus derrotou Satanás, foi na cruz que Jesus venceu o maligno, pisou na cabeça da serpente, e foi na cruz que nós recebemos perdão, redenção, salvação e vitória. Então, o instrumento da salvação, sem dúvida nenhuma, é a cruz. Mas e a excelência? Tem um versículo que nós lemos aqui no texto, que diz assim, Ele, Cristo, recebeu a autoridade do Pai, presta atenção, para conceder a vida eterna para os eleitos. Jesus recebeu do Pai autoridade para nos dar a vida eterna. Só Jesus pode dar a vida eterna. A igreja não dá, o apóstolo não dá, o pastor não tem essa autoridade, nem Moisés, nem Abraão, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro. Ninguém tem essa autoridade, mas Cristo tem. E a vida eterna é a excelência da salvação. A vida eterna é aquilo que nós recebemos. É aquilo que o ladrão na cruz recebeu quando ele ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que é vida eterna? E a palavra diz que a vida eterna é conhecermos a Deus e ao seu Filho,
conhecemos a glória de Deus e a glória do Filho. A glória que ele tinha, o Filho tinha antes da fundação do mundo. E se esvaziou para poder chegar à cruz. Mas aqui ele ora, glorifica o teu Filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, aqui ele estava voltando para o céu. E a terceira coisa sobre a salvação, ela se resume na sexta palavra que Jesus proferiu na cruz. Está consumado. A palavra no original é tetelestai. Tetelestai. Sem pronúncia, tetelestai. Né? É a palavra no original. E o que quer dizer essa palavra? Acabou. Acabou. Lembre-se que ele está orando ao Pai. Pai, acabou. Estou de volta. Acabou. Essa palavra é pouco usada na Bíblia. Mas era uma palavra que o pai, que tinha filhos, ele pedia um favor para o filho levar uma carta em tal lugar, essa é a tua missão. E quando ele voltava, ele chegava para o pai e falava, tetelestai. Ou seja, está feito. Quando você ia ao cartório e pagava aquela última prestação, ou no banco, né? Última prestação, eles punham um carimbo. Tetelestai. Está pago. Você está livre da dívida. Meus irmãos, na cruz, a obra foi completa. A obra foi completa. Ok. Obrigado. Continua assim. Continua orando por mim. Ok. Segurança, segunda coisa. Segurança. O que nos dá segurança que nós estamos salvos? O que será que dá segurança para nós? Então, nós vamos ler alguns versículos que tem aqui, que nós já lemos. A Lília bateu para mim aqui, mas não saiu aqui. Então, nós vamos ler aqui. Versículo 6, se você está com a Bíblia na mão, versículo 6, diz o seguinte. Do 17. Quando eu sair do 17, eu aviso. 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste. Presta atenção. Ele está falando com Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Quem que deu para Jesus os discípulos? Deus. Vamos ver outro versículo, vamos ver o 8. E o 8 diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Vamos ver o 9. E é por eles que eu rogo,
não rogo pelo mundo, ou seja, eu não estou rogando pelos homens do mundo, eu estou rogando por vocês, discípulos, e aqueles que viriam depois. Aqueles que me destes. Quem que deu para Jesus? Olha, eu fico pensando uma coisa. Eu estava perdido, morto, segui o curso desse mundo, não tinha esperança. Deus, não sei porquê, me pegou, foi ao filho e falou: tó, filho, o Bilão. Tó, filho, o Meca. Diga teu nome e diga aí para o irmão o que Deus fez. Põe o teu nome. Ele te pegou, fulano de tal, e deu para Cristo. Ora, então, o que me dá segurança? Dá segurança o seguinte, é que eu não mereço. Eu não mereço. E não sei porquê, Deus, Pai, chegou, Deus, Filho, e falou: tó, Bilão. E quem escolhe é Deus. E Ele escolhe e Ele chama. Deus. Ele chama e Ele santifica. Ele santifica e Ele justifica. Acabou. Acabou. Você e eu estamos salvos. Ou você não crê? Você acha que Deus vai começar algo e depois, desse aí não, joga no lixo. Não. Aquilo que Deus começa, Ele termina. E aqui tem mais versículos que fica claro que é uma obra de Deus. Ou seja, primeiro ponto aqui, a eleição divina. A eleição divina me dá segurança na salvação. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E versículo 9, e por eles eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? Outro motivo que nós podemos ter segurança é que Jesus nos guarda. Ele orou: Pai, guarda-os. Então o Pai deu ao Filho, e o Filho ainda pede ajuda de Deus para guardar, nos guardar, e nos guarda. Louvado seja o Senhor. O capítulo 10, versículos 27 e 28 que foi lido aqui, eu marquei só aqui, eu não ia falar, mas eu vou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Portanto, o problema que pode haver na tua, na minha vida, é nós não sermos convertidos. Porque se nós recebemos Jesus, nós recebemos a salvação completa, não é? E eles me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, que só Ele pode dar.
jamais perecerão. Diga aí para o irmão, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Segurança, que segurança Jesus me dá, não é? Mas vamos para o terceiro ponto. A santificação. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Assim como tu me enviaste, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, hoje em dia nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para virgens, Bíblia para não sei quem, todo mundo, né? Pastores, líderes e etc. Eu não sei quantas dessas você tem, mas quem tem uma, pelo menos? E você lê. Você lê. O pastor foi visitar uma senhora e na visita, depois teve um cafezinho, ele falou assim, a senhora tem a Bíblia aí? Me traz que eu vou ler um versículo para a gente orar. E quando ele abriu, caiu de dentro da Bíblia uma tipo de uma colher assim, mas de plástico, né? E que tinha um versículo escrito. E caiu aquilo, ele falou, o que é isso? Isso é um presente que eu ganhei da minha irmã, e aí eu ponho aí dentro para não perder. E, bom, tomou o café. Ele ficou com aquilo na mão, tomou o café. Depois a mulher foi procurar a colherinha lá e não achou. E ficou tão chateado, eu confiava tanto no pastor. Ele me levou a colher. Meses depois, o pastor voltou para visitar. E, vamos tomar um café? Vamos. Pega a Bíblia aí. Aí ela falou, pastor, eu vou ter que falar uma coisa para o senhor, que está aqui, eu estou engasgado. O dia que o senhor veio, sumiu a minha colher, que estava dentro da Bíblia. E o senhor, por acaso, pegou? Não, eu não peguei. Puxa, eu passei esse tempo todo julgando o senhor. Mas, no fundo, ela ainda estava, né? Aí ele falou, vamos ler um texto aqui. E vai, colher lá dentro. Quase 10 meses depois, ela nunca achou a colher que estava no mesmo lugar que ela tinha posto. E outra, era uma colherinha que abria, já caía, como aconteceu com o pastor. Ela não lia a Bíblia. Meus irmãos, não adianta ter a Bíblia. Eu tenho em casa umas 10, 12, 15 Bíblias, não sei quanto. Mas se eu posso ter 300, se eu não leio, tanto faz ter 300 ou uma. A santificação vem pela palavra. A palavra. A santificação vem de transformar minha mente com a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus diariamente. Eu tenho tempo, eu tenho 24 horas no dia para escolher 10, 15, meia hora para ler a palavra. Mas não faço. Nós não vamos ser santos nunca. Agora, temos que entender que Jesus fala, eles não são do mundo. O que é o mundo aqui? Ali atrás eram as pessoas, mas aqui já não é. Aqui
é aquele mundo que Paulo fala, não tome a forma desse mundo. Não viva de acordo com os princípios desse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Por trás dele, por trás das ideias, está Satanás e os seus anjos. Agora, a Bíblia nos traz como Deus quer que eu viva. Mas eu não leio. Aí, na segunda-feira, eu estou ouvindo aquela coisa arada do mundo, e televisão, e novela, e isso e aquilo, e celular. Não é? A palavra nos santifica. Lembra de Pedro? Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Não, se o senhor não vai lavar meus pés, se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. Ah, então dá um banho geral em mim. E Jesus falou, não, banho você não precisa, você já está limpo pela palavra, pelo Evangelho, pelo sistema de vida de Deus. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Esposas, sede submissas aos seus maridos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Empregado, respeita o seu empregador. Não fique trabalhando só para mostrar para ele quando ele está perto, não. Tem que cumprir hora, tem que ser fiel. E daí vem muitas coisas que hoje em dia está em moda, não é? Não dá importância à família, não dá importância a Deus, não dá importância às coisas que são importantes, que são lá do alto. Leia a palavra e aprenda que nós não pertencemos a esse mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos envio. Interessante. Nós não pertencemos. Mas Jesus ora dizendo, não é para tirá-los do mundo, mas para que eles vivam como eu vivi. Seja fiel à palavra. Jesus frequentava tudo quanto é lugar. Pregava em tudo quanto é lugar, mas ele influenciava e nunca era influenciado. E o mundo tenta nos influenciar, e muitas vezes consegue nos enrolar. E nós temos que pôr na cabeça que quanto mais eu leio a palavra, ouço a palavra, mais santo eu vou ser. Interessante. Não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo. E depois somos enviados pelo mesmo Cristo para o mundo. Aqui é enviado para os homens, não é? Para que nós possamos dar a palavra, influenciar. Nós somos sal, salgar. Nós somos luz, iluminar. E, finalmente, a unidade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, somos nós, a fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que ser um? Primeiro, porque Deus é um em Cristo e Cristo é um em Deus. Segundo, porque Ele ora que eles sejam um. Mas terceiro, para que o mundo, os homens possam crer. O mundo está dividido.
é na política, é nas escolas, é na família, é no social. Está completamente dividido. Aí a pessoa vem para a igreja e começa a ouvir fulano falando mal do outro lá, ciclano falando mal do outro aqui, o outro julgando aquele outro. O que ele vai encontrar na igreja? A mesma coisa que está o mundo. Divisão, divisões, falta de ética, muito falatório. Sejam um, porque senão o mundo não vai crer. Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Ah, faz um tempo. É porque falta unidade. Porque a unidade é o modelo mais completo de evangelização que existe. É o modelo de Cristo. Sejam um, para que o mundo creia. A igreja primitiva vivia em unidade. E muita gente se converteu naquela época. Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, ele fala de salvação. Segundo, segurança. Terceiro, santificação. E quarto, unidade. E eu vou terminar dizendo, sabe por que também que nós temos que ser um, além dessas que eu já falei? Por causa de um versículo que Jesus disse, vamos ver se eu acho aqui. Ele fala assim, aonde eu estou, eu gostaria que eles estivessem, para ver a minha glória. Vinte e 24. Lê para nós. Para que vejam a minha glória, que eu recebi de ti, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele planejou toda a salvação antes da fundação do mundo. E ele pediu para que nós sejamos um. E ele disse mais. Ele diz que nós seremos aperfeiçoados na unidade. Ou seja, nós estamos em treinamento. Nós estamos na academia da unidade. Né? Você dá uma olhada assim, Aí, para os irmãos, para trás, aí para os irmãos. Então, você viu gente aí que você simpatiza, mas também você viu alguém que te fez alguma coisa, ou falou alguma coisa de você aqui. Nós estamos na academia, treinamento, não é? Na escola, no discipulado. Mas nós temos que ser um. Temos que ser um. Porque Cristo orou por isso. Amém? Vamos ficar em pé. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.